falou assim, vou escrever aqui, interno e externo. Isso tinha lógica para ele, pode não ter muita lógica hoje, como, por exemplo, os antigos atos de império e gestão, que vão aparecer aqui, que hoje a gente nem usa mais essa terminologia, tá? Então, não sofre para entender classificação, não. Em vez disso, entenda qual é o oposto. A prova, ela não vai trabalhar assim, um ato é interno ou é individual? Não. Interno ou externo? Individual ou geral? Tá bem? Então, se a classificação é quanto a interno, não está de enterrar mesmo, que a professora Elisa hoje não está nem escrevendo direito. Continua. Interno. Interno significa que a vigência dele alcança apenas os administrados. Que os administrados, só a própria administração pública, a administração está lá fora. Isso aqui é outro conceito. Vigência alcança apenas, não põe administrados aí não, você vai colocar o conceito contrário. Vigência alcança apenas a própria administração pública. Seus agentes públicos, seus servidores. Contrário de externo, que a vigência alcança também os administrados, a sociedade, quem está lá fora. Então, exemplo, uma ordem de serviço é ato interno, só tem aplicabilidade, vigência ali no âmbito da própria administração. Enquanto que um decreto que proíbe estacionar em local proibido tem vigência contra os administrados, tem vigência lá fora da administração, tá? Interno e externo. Individual, acho que eu morri engasgada aqui agora, individual versus geral. Dá vontade de escrever que tem um destinatário, tem mais de um destinatário, né? Individual é um ato que tem destinatários individualizáveis, determináveis. Então, se eu disser assim, nomeio João, Pedro, Maria, Afonso, eu estou nomeando várias pessoas, mas eu consigo identificar, individualizar cada um deles. Agora, se eu tenho lá, proíbe estacionar no centro da cidade, eu não consigo imaginar quantas pessoas são afetadas por essa norma e eu não sei que atinge Maria, Pedro, João, Afonso, então eu não tenho como identificar o destinatário. Então, individual. Destinatário. Destinatários. Identificáveis. E aqui tem um outro nome, deixa eu lembrar que nome que vem na prova. Destinatários. Ah, tá. Vamos mudar essa palavrinha aqui. Destinatários determináveis. E aqui, destinatários indetermináveis. Apesar de que é a mesma coisa, eu estou procurando o máximo possível usar as palavras que você vai encontrar na prova, que é para você não sofrer, tá bem? Então, individual, são destinatários determináveis, eu consigo determinar quem são. E ato geral, destinatários indetermináveis. Então, você vai achar esse versus esse versus esse daqui, e não interno versus geral, o externo versus individual, porque não dá nem para achar resposta se for desse jeito. Depois nós temos ato de império
versus ato de gestão. É chamado de ato de império aqueles que a administração pratica no uso da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, quando ela demite, quando ela interdita o estabelecimento comercial, quando ela desapropria um imóvel, tomba um bem, ela está praticando o ato de império. E ato de gestão, a gente vai anotar daqui a pouquinho, são aqueles que ela pratica sem o uso das suas prerrogativas. Quando a administração emite um cheque, abre uma conta corrente, contrata um serviço de telefonia móvel, quando ela é usuária de um serviço de telefonia móvel, aí ela não está na condição de supremacia, de eu sou superior ao outro, ela entra numa relação de igualdade, tá? Esses são chamados atos de gestão. Então, império. Praticados no uso das prerrogativas do Estado. Então, vão sempre decorrer aqui da ideia de supremacia, né, do interesse público sobre o interesse particular. Então, pode colocar aí demissão de um servidor, interdição de um estabelecimento, multa de trânsito. Todos aqueles atos lá que a gente colocou que decorrem no poder punitivo são atos de império. E gestão. Gestão são atos praticados pela administração pública sem o uso de qualquer privilégio, de qualquer prerrogativa. Então, coloca aí. Emissão de um cheque, abertura de conta bancária. A administração vai lá com o rabinho entre as pernas, igual um particular vai. Ela não tem supremacia sobre o banco. Abertura de uma conta bancária. Só a última para ficar bem difícil de filmar aqui, né? Fica lá no cantinho. Administração pública como locatária. Então, ela é inquilina. Quando ela é inquilina num imóvel de aluguel, ela é uma pobre coitada, igual qualquer inquilino. Administração pública como locatária, inquilina, né? Ou como usuária de serviço público. Nossa, nem coube, professora. Quase mato os meninos quando peço para poder filmar assim, o último pedacinho do quadro. Olha lá, então. Então, ali eu tenho o ato de império versus gestão, só que ainda tem mais uma palavrinha mágica para a gente colocar junto nessa chave. As outras chaves têm só 2 palavras. Essa vai ter 3 palavras. Ok? Vamos passar para cá. Então, vem. Então, olha. Essa ficou assim, ó. Eu só coloquei para cá do quadro, porque a gente começou a escrever do lado de lá. Você colocou império, aí pôs a definição na frente, gestão. Em vez de fechar a chave, vai entrar uma palavra a mais aí, expediente, viu? Atos de expediente são atos administrativos que não são praticados por autoridades, não. São aqueles atos praticados pelos subordinados na estrutura da administração. Entra aqui um
protocolo, um carimbo de arquive-se, um carimbo para você colocar ali uma data, um carimbo de juntada ou de publique-se. São os atos praticados pelos subalternos, os subordinados na administração, e que servem apenas para a movimentação processual. Aí, numa questão de prova, traria essa definição e pergunta se é império ou se é gestão, tá? Então, ato de expediente. Praticados pelos subordinados na administração pública. Mero ato de movimentação processual. Então, nós temos exemplo aqui principal, o ato de dar protocolo. Protocolo, vou colocar aqui um carimbo. Aqui, gente, não é o instrumento, né, o objeto carimbo, mas o ato de carimbar um processo, dizendo documento juntado. Ok? Próxima classificação. Ato simples e complexo. E a gente vai conhecer o composto, que é parente deles. Simples. O ato é chamado de simples quando, para sua manifestação, basta uma vontade. Exemplo, a nomeação de vocês depende apenas da manifestação de vontade do TRF. Agora, ministro do STJ. A nomeação do ministro do STJ é feita após o Senado sabatinar os 3 indicados, né? Então, eu tenho os sabatinados pelo Senado e o presidente da República escolhe um daqueles 3. Escolheu esse, beleza. Vamos nomear esse cara? O ato administrativo que nomeia este sujeito vai assinado por dois órgãos, a Presidência da República e o Senado. Então, eu tenho 2 manifestações de vontade simultâneas para formar uma única nomeação. Vamos pensar mais? Orientação normativa conjunta do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Então, instrução normativa conjunta. A palavra conjunta está me contando que eu tenho 2 ou mais, né, manifestações de vontade para gerar uma única instrução normativa. Uma portaria interministerial. O Ministério da Saúde e Educação vão organizar uma campanha contra a dengue nas escolas. O Ministério da Saúde descreve as regras relativamente a informações científicas que vão ser veiculadas ali, o Ministério da Educação, como será a abordagem, se pode entrar na escola a qualquer hora. Então, vão ser um acordo ali dos 2, quanto ao texto. O texto já é complexo, porque tem que ter a concordância das partes ali, né? E ali, então, não é um contrato, vejam bem, não tem um querendo vender e um comprar. Então, vão chegar num consenso quanto àquele texto, e essa portaria interministerial só vale com a assinatura dos 2 ministros, 2 órgãos distintos, 2 vontades, uma só portaria. Decreto do presidente da República. Decreto presidencial sempre é ato complexo. Por quê? Se tiver só a assinatura do presidente, não vale nadinha. Tem que ter a assinatura do presidente e do ministro daquela pasta. Então, por exemplo, se é um decreto sobre benefício previdenciário, vai ser a manifestação do Ministério da Previdência, mais da Presidência da República. Decreto presidencial é sempre complexo, tá bom? Então, simples. Uma vontade forma um ato administrativo. Complexo.
mais de uma vontade, eu estou só representando aqui para vocês duas, mas podia ser 3, 4, 5, mais de uma vontade se juntando para formar um único ato administrativo. Coloca lá exemplo do ato simples, a nomeação de vocês, uma multa de trânsito, basta a assinatura lá do fiscal. Complexo, mais cai em prova, nomeação de ministro do STJ. Complexo, nomeação de ministro do STJ. Decreto presidencial. Qualquer ato que venha acompanhado da palavra conjunta, né? Manifestação conjunta, então, instrução conjunta, orientação conjunta, portaria conjunta de tais órgãos. Ou inter também, né? Igual eu falei, portaria interministerial, 2 ministérios. E sempre que a gente encontra o simples e o complexo, que são os que se opõem, a gente também encontra a questão de prova sobre o ato composto. Aliás, é mais comum fazer pegadinha entre o complexo e o composto. Primeiro porque o simples é bobo demais. E o complexo e o composto, que a palavra aparece, começa com comp, aqui ó, termina com o igual. Então, cabe aqui uma distinção. Mas veja, a gente não vai misturar complexo com composto. Na verdade, você vai ver se o ato é complexo, se ele for diferente do simples. Agora, o que é ato composto? Para começo de história, não é um ato só. Compostos são 2 ou mais atos, independentemente de serem simples ou complexos. Só que esses atos dependem um do outro, como se um fosse um ato principal e o outro um ato acessório. Então, por exemplo, vocês viram um pouquinho de administração financeira orçamentária? Teve isso para vocês? Não, né? Mas para a administração fazer o ato pagamento de uma despesa, antes, e a tesouraria que paga, tem que ter ocorrido um ato lá na contabilidade chamado empenho. Então, empenho e liquidação são 2 atos completamente distintos, praticados por órgãos distintos, completinhos. Só que um ato depende do outro. Então, empenho e liquidação, ou parecer e a ratificação do parecer. Aqui eu pus parecer, mas podia ser outro, podia falar assim, um determinado ato administrativo que dependa de ratificação por um outro órgão. Eu tenho 2 atos distintos, o praticado em um ato e o que foi praticado depois. Ou ainda, concurso, que é uma manifestação de vontade, e homologação, que é outra manifestação de vontade, mas uma dependente da outra. Empenho e liquidação, parecer e ratificação, ou qualquer ato e ratificação, concurso e homologação. Então, olha como é fácil você distinguir ato composto de ato complexo. Se a história conta de um ato só, ele jamais será composto. Primeiro que você faz é contar quantos atos estão sendo descritos na história. Se é mais de um, já não pode ser chamado de ato. Aliás, não é que não pode ser chamado de simples ou complexo. Se é mais de um, né, eu não vou chamar ele de complexo. Complexo é um ato só. Eu tenho aqui, ó, empenho e liquidação. 2 atos simples. Eu tenho o empenho, que é um ato, manifestação de vontade da contabilidade. Aqui, liquidação, manifestação de vontade da tesouraria. Conjuguei 2 atos simples. Aqui, parecer. Esse parecer pode ser de uma comissão. Ele pode até ser um ato. Aliás, se bem que é de uma comissão, não fica bom, não. Vou colocar aqui. Parecer conjunto do Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Então, um parecer que emanou do mesmo tempo dos 2 ministérios. É um ato complexo. E a ratificação ser do presidente da República, um ato simples. Então, aqui, quando fala de ato composto, esqueça a conformação de cada um dos atos. Mas você vai sempre ver
que há a descrição de 2 ou mais atos que têm aí uma dependência, codependência um do outro. Fica mais fácil? Então tá. Vamos ver o que mais a gente vai falar sobre classificação de ato administrativo. Para fechar agora, vem comigo do lado de cá. Vai andar mais um pedacinho só para falar de umas últimas coisas. Se perguntar sobre ato constitutivo versus extintivo versus declaratório, é só o português. Um ato que cria direitos e obrigações, extingue direitos e obrigações, ou que não cria nem extingue nada, só enuncia, declara, certifica uma situação. Se falasse de ato nulo versus anulável, você já sabe que são aqueles que possuem vício grave ou que possuem vício sanável. Se falar classifique em ato vinculado versus discricionário. Você já sabe que tem a margem de escolha discricionário, que não tem vinculado. Sabe até muito mais do que isso. Sabe identificar que a discricionariedade está no objeto ou no motivo do ato administrativo. Sabe que o mérito não pode ser controlado pelo judiciário, tá? Então, não a questão como essa aqui é fichinha para você fazer a distinção. Por quê? Não vai perguntar, esse ato é discricionário ou extintivo? Ninguém vai perguntar isso. Vai perguntar, é discricionário ou vinculado? Tá bom? Se usar assim, anulável ou revogável. Aqui são duas formas de extinção do ato administrativo, mas ele é anulável se ele for ilegal. E é revogável se ele for lícito, mas não mais de interesse público, né? Se falar de ato, deixa eu pensar aqui uma outra coisa que podia vir. Ato administrativo. Revogável. Irrevogável. Olha que bacana esse daqui. Para revogar um ato, significa que eu estou fazendo um juízo de oportunidade de conveniência de mantê-lo ou não, né? Só que tem horas que o ato já surtiu os efeitos dele. Então, não é mais possível revogá-lo. Exemplo, eu concedo uma autorização para fechamento de uma rua durante a segunda-feira. Na terça-feira, tem jeito de revogar esse ato? Não, porque já passou. Então, que ato que é irrevogável? Aquele que já extinguiu seus efeitos. Se os efeitos dele já estão extintos, não tem mais como desfazê-lo. Bem, e aí nós chegamos... eu podia vir assim também, quer ver? Que bacana. Válido versus inválido. Né? Então, tem lá um ato que não possui vício de validade versus que possui vício de validade. Seria isso. Mas tem uma classificação que é do Celso Antônio. Então, atenção para essa daqui. Ele gosta de brincar com as classificações válido, perfeito e eficaz. Válido, perfeito e eficaz. Um ato válido tem como oposto ato inválido. Perfeito como oposto imperfeito. E eficaz como oposto ineficaz. Bom, todo ato válido é necessariamente perfeito e necessariamente eficaz, e um ato inválido é sempre imperfeito e ineficaz?
De jeito nenhum. Eu posso conjugar aquelas palavras ali, válido, perfeito e eficaz, igual análise combinatória. Pode ser válido, imperfeito e eficaz, válido, imperfeito e ineficaz, inválido, perfeito e ineficaz, pode ser tudo misturado. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Mas antes, vamos lembrar o que seria um ato válido. Válido. Não possui vício quanto aos elementos: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. O contrário, inválido, possui vício. Perfeito significa que concluiu seu ciclo de formação. Concluiu seu ciclo de formação. Que geralmente acontece quando ele é publicado. Contrário de imperfeito, que ainda não foi publicado, que ainda não concluiu seu ciclo de formação. Eficaz, igual a ato não pendente, não condicionado. É um ato que está apto a produzir seus efeitos. Enquanto que ineficaz seria ainda pendente de alguma situação para entrada em vigência, condicionado a alguma situação posterior para entrada em vigência. Um ato que, mesmo publicado, ainda não vai produzir efeitos. Anota e eu vou explicar um exemplo disso para vocês. Vamos entender. Vocês vão passar no concurso, não vão? Vocês me devem esse prêmio. Vou ficar super feliz quando vocês me mandarem lá um e-mail dizendo: professor, passei, brigadão, né, pela parte que você pôde colaborar com a gente. Eu sei que eu que fiz a maior parte, porque eu que me dediquei, estudei e tudo. Mas, professora, você deu uma força aí tanto. Vou ficar feliz demais quando você me ligar e contar isso. Então, olha lá. Você está aprovado no concurso. E aí, um dia, o TRF liga para você e fala assim: vem aqui, porque o presidente tem uma notícia para te dar. Aí você vai, todo feliz, que será que é, né? Bom, estou dizendo aqui para vocês que vocês estão todos nomeados, sejam bem-vindos ao TRF. Bem, esse ato de nomeação, que está aqui, ó, na mão do presidente, você está vendo aqui, se eu pegar esse papel para fingir que é a nomeação de vocês, vou até escrever aqui, ó, você nomeado, está